Fala pessoal, vamos hoje falar sobre localização no espaço geográfico, algo muito importante. Mas antes eu faço um convite para você, se você não assistiu as videoaulas anteriores, a gente fala de lugar, a gente fala do espaço geográfico, fala de território e fala dos elementos de orientação do espaço geográfico. Dá uma olhada lá porque elas são importantes para você poder saber se localizar no espaço geográfico. Dito isso, bora para essa videoaula então. Pessoal, nós vamos trabalhar a habilidade do sexto ano 08, medir as distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos mapas. E aí a gente traz para vocês os pontos cardeais, os colaterais e a rosa dos ventos. Vamos lembrar que na última aula a gente falou sobre isso, tá? Na aula sobre orientação no espaço geográfico, a gente traz essa dinâmica aí. Por isso que é importante você dar uma olhada lá se você não viu. E aí, gente, a rosa dos ventos, infelizmente, ela não é suficiente para uma localização perfeita no espaço geográfico. Para ter uma localização mais precisa, foram criados as chamadas linhas imaginárias que cortam a Terra, os paralelos e os meridianos, que vão dar origem às latitudes e às longitudes. Obviamente, elas foram baseadas principalmente nos pontos cardeais, que são o norte, o sul, o leste e o oeste. Com essas linhas foi criado um sistema de localização chamado de coordenadas geográficas, fundamentais para localização e orientação no espaço geográfico. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Coordenadas geográficas é um sistema de localização criado a partir de linhas imaginárias, tá? Que vão existir no globo terrestre, que vão existir nos nossos mapas, que cortam o planeta Terra. Atrás dos encontros entre essas linhas é possível localizar qualquer ponto na superfície terrestre. E aí a gente tem aqui de um lado a latitude, do outro lado aqui a longitude. Latitudes e longitudes. Para a latitude é muito importante a chamada linha do Equador, que divide o nosso planeta, como você pode ver aqui, ó, em duas metades. A metade em cima é a metade norte, o hemisfério norte, e a metade de baixo é o hemisfério sul, onde está, inclusive, a maior parte do território brasileiro. Já para as longitudes, interessa muito a chamada linha do meridiano de Greenwich, que divide também o nosso planeta em duas metades. De um lado, você tem a metade leste, do outro lado, você tem a metade oeste, tá bom? Então, essa linha, identificada inclusive pelo 0 grau, meridiano de Greenwich, para a longitude é fundamental, que é o marco zero. Já para os paralelos, as latitudes, a linha do Equador, também identificada pelo 0 grau, é o marco zero, é o marco da divisão. Por isso, essas duas linhas aqui, elas são fundamentais para entender latitude e longitude. Vamos dar uma olhada nessa ideia de paralelos e meridianos. Olha aqui, galera, como funcionam os meridianos. São linhas traçadas, ó, do polo norte até o polo sul, linhas que vão lá em cima até lá embaixo, vão cortar o nosso planeta de maneira vertical. Lembrando que são linhas imaginárias. Então aqui os meridianos, que dão origem também às nossas chamadas longitudes e vão ser muito importantes quando a gente falar de fuso horário, mas não é nessa videoaula não. Já os paralelos, ligados às latitudes, olha só, eles cortam o nosso planeta de maneira horizontal, sempre de maneira horizontal. Então, as latitudes são linhas horizontais, paralelos são linhas horizontais. Já os meridianos e as longitudes são linhas verticais. Importante distinção entre elas, tá, pessoal? Para os paralelos, essas linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido horizontal. Olha algumas delas aqui como elas são importantes para a gente, por exemplo, para definir as zonas climáticas do nosso planeta. Aqui em cima a gente tem um paralelo importante, né? O Círculo Polar do Ártico. Lá embaixo nós vamos ter o Círculo Polar do Antártico, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, que inclusive corta o território brasileiro, e a linha do Equador. Essas 5 linhas são paralelos importantíssimos, que definem inclusive zonas climáticas no nosso planeta, como a zona equatorial, a zona tropical, a zona subtropical, a zona subequatorial, a zona temperada, a zona subpolar, a zona polar. Então, as questões climáticas também são muito influenciadas por esses paralelos ou latitudes. A linha do Equador divide o planeta em hemisfério norte e sul. Ela possui aproximadamente 40 mil quilômetros de extensão. Outros paralelos são aqueles que eu falei para vocês. Estão aqui esses paralelos e a sua localização de latitude. Nós temos aqui em cima o Polo Norte, 90 graus, Polo Sul, 90 graus. O que quer dizer que as latitudes vão de 0 até 90 ao norte e de 0 até 90 ao sul. Os números se repetem, tá, galera? Só muda em qual hemisfério eles estão. 0 até 90 no sul aqui que eu estou mostrando para vocês, 0 até 90 no norte.
Essas linhas importantes, ó, o Trópico de Câncer está no hemisfério norte, tá ele aqui, ó, 23 graus e 27 minutos ao norte, tá ele aqui. A gente vai ver que vai ter um outro trópico, o Trópico de Capricórnio, que vai ter a mesma localização geográfica, só que em outro hemisfério, 23 graus e 27 minutos ao sul, o Trópico de Capricórnio, como eu disse para vocês, corta o território brasileiro. Nós vamos ter também o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico, vamos dar uma olhada neles? Ó, Círculo Polar do Ártico, 66 graus e 33 minutos ao norte. Círculo Polar Antártico, 66 graus e 33 minutos ao sul. Percebam que eles têm a mesma localização geográfica, só que diferenciando que estão cada um em um hemisfério. Então, não é exatamente a mesma, né? São diferentes, mas os números são os mesmos. O que distingue é que um está no norte, outro está no sul. É como se fosse um grande espelho, tá, pessoal? Essas linhas imaginárias. E ao centro, a linha do Equador, que divide o nosso planeta em duas metades. O que está acima, a metade norte, o hemisfério norte, o que está abaixo, o hemisfério sul. Está aí para você poder estar percebendo com mais tranquilidade essas linhas e as suas localizações. Círculo Polar do Ártico, Trópico de Câncer, linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico. Meridianos, pessoal, são linhas imaginárias que cortam a Terra de um polo ao outro, como eu falei no início. Paralelos fazem um círculo, já os meridianos fazem semicírculos, tá? Paralelo, ele corta o nosso planeta, ele circunda o nosso planeta como um círculo mesmo. Já os meridianos, eles fazem semicírculos. Olha aqui o meridiano de Greenwich, como ele não faz um círculo completo, é um semicírculo, tá bom? Meridiano principal para a gente é o meridiano de Greenwich. Ele e seu antimeridiano, a linha internacional da data, juntos dividem o planeta em hemisfério leste e hemisfério oeste. Tá aqui o nosso meridiano de Greenwich e o que está à direita dele nós consideramos o leste, o que está à esquerda dele é o oeste. Leste, também conhecido como oriental, oeste também conhecido como ocidental. Aqui a gente vai ver todos os hemisférios a partir dessas duas linhas que dividem. Linha do Equador, dividindo em hemisfério norte, ó, tá acima hemisfério norte. Percebam que a gente tem, ó, América do Norte, América Central, uma parte da América do Sul, tudo no hemisfério norte. Uma parte significativa do continente africano, praticamente toda a Ásia, a Europa. A Oceania já está no hemisfério sul, ó. Oceania, e a Austrália, que faz parte da Oceania ali, grande parte também do continente africano, a maior parte da América do Sul estão no chamado hemisfério sul, que é aqui, ó, cuidado para não confundir, né? Porque você está vendo as duas linhas, mas a linha do hemisfério norte e sul é a linha do Equador. Muito cuidado, muita atenção, ó. Isso tudo aqui é hemisfério sul, isso tudo aqui é hemisfério norte. Quando a gente considera a linha do meridiano de Greenwich, que é essa linha vertical aqui, o que está à nossa direita é hemisfério oriental. Ó, tudo que está aqui, ó, Austrália, Oceania, né? Ásia, Europa, a maior parte da África, tudo está no hemisfério oriental. Tudo que está à esquerda do meridiano de Greenwich é o hemisfério ocidental, incluindo toda a América do Sul, toda a América Central, toda a América do Norte, um pedaço do continente africano, uma parte da Europa. Tudo isso é hemisfério ocidental. E aí, o Brasil está em quais hemisférios, pessoal? Você consegue me dizer? Deixa nos comentários aí. A Terra é ligeiramente inclinada no espaço, tá, pessoal? A gente mostra aqui de novo, que a gente mostrou na última aula, o Polo Norte magnético e o Norte geográfico. No Polo Norte magnético, onde a bússola acaba apontando a agulha imantada, ela é diferente do Polo Norte geográfico, tá? Porque o nosso planeta tem uma leve inclinação no nosso universo. É importante, inclusive, porque isso define as diferenças que nós temos de insolação, as diferenças que nós temos climáticas nos diferentes hemisférios e, inclusive, as estações climáticas. Os paralelos são traçados baseados na linha do Equador, diferentemente dos meridianos. Os meridianos são traçados baseados no meridiano de Greenwich. Onde um paralelo se encontra com um meridiano é uma coordenada geográfica, um endereço, uma localização precisa. Vamos dar uma olhada nos conceitos, pessoal. Latitude, medida em graus de um ponto qualquer na Terra em relação à linha do Equador. Varia de 0 a 90 graus, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. E aqui a gente tem as longitudes, medida em graus de um ponto qualquer da Terra em relação ao meridiano de Greenwich. Varia de 0 a 180, tanto para leste quanto para oeste. E aqui está o meridiano principal de Greenwich, 0 a 180 para leste,
0 a 180 para oeste. É a base do nosso chamado sistema de fusos horários. As diferentes horas que a gente tem nos diferentes países do planeta é baseado nas longitudes. Já as latitudes ajudam a gente a entender as zonas climáticas da Terra. Lembra daquelas linhas que a gente acabou de falar? Círculo polar do Ártico, Trópico de Câncer, linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Círculo polar do Ártico, define as zonas climáticas da Terra. Estão aqui as imagens de longitude como elas são e das latitudes como elas são. Quando a gente cruza esses dois, nós temos o sistema de coordenadas geográficas. Quais as coordenadas dos pontos A e B nessa imagem que eu mostro para você? Ó. Ponto B está aqui, ponto A está aqui. Qual é a coordenada geográfica desses dois pontos? Lembrando que a coordenada geográfica é o cruzamento da latitude e da longitude. Vamos dar uma olhada no ponto A? Qual é a latitude do ponto A? Vamos olhar, ó, é uma linha de um paralelo. Ó. Tá vendo esse paralelo? Paralelo de 40 graus. Esses 40 graus são 40 graus ao norte ou ao sul? Porque tem 40 graus aqui também. Vamos olhar a linha do Equador. Está aqui a linha do Equador, identificado pelo 0 grau. Como ele está acima, está na metade de cima, nós estamos a 40 graus de latitude norte. Então, a localização, 40 graus de latitude norte. Mas quando a gente fala de coordenada geográfica, a gente não vai falar só de latitude. A gente fala também da longitude, que é a linha vertical que corta esse ponto. Olha só onde ela está indo. Lá em 140 graus. Esses 140 graus, eles são a leste ou a oeste de Greenwich. Vamos dar uma olhada aqui onde está Greenwich. Está aqui Greenwich, o meridiano principal, 0 grau. O que está à direita está a leste, o que está à esquerda está a oeste. Como esse ponto está à direita, o ponto A está a 140 graus de longitude leste. Então, 140 graus de longitude leste, 40 graus de longitude norte. Essa é a localização geográfica do ponto A. E o ponto B, professor? Mesma lógica. Latitude. Olha só a linha horizontal. 20 graus ao sul ou ao norte. Olha onde está a linha do Equador. Olha onde está. Está abaixo, está dentro do hemisfério sul. Então, são 20 graus de longitude, de latitude sul. 20 graus de latitude sul. E a longitude é a linha vertical. Só seguir, ó. Vai lá nos 60 graus. Esse ponto B, inclusive, está dentro do Brasil, né? 60 graus de longitude. E aí, é leste ou é oeste? Vamos olhar o meridiano principal, ó. Ele está à esquerda do meridiano principal. Toda essa porção aqui é a oeste. Todos os pontos dentro do Brasil estão em longitudes oeste, tá, galera? Então, ele está a 60 graus de longitude oeste. O ponto B, 20 graus de latitude sul. O ponto B, 20 graus de latitude sul, 60 graus de longitude oeste. Uma coordenada geográfica possui sempre uma latitude e uma longitude. Para a gente terminar hoje, uma reflexão. Quais paralelos importantes cortam o Brasil? Deixa aí nos comentários para ver se você está conseguindo compreender o que a gente está trazendo para você. Obrigado, galera, pela sua audiência, pela sua paciência. Não saia sem se inscrever, deixar seu like e, claro, deixar nos comentários aí o que você achou da aula, tá bom? E também quais paralelos importantes cortam o nosso território. Daqui a pouco a gente volta com mais aula de geografia para você. Obrigado e até a próxima.